irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 8 a 10. Nós vamos retomar a série de Lucas capítulo 15. Agradecer aos irmãos as orações. Reverendo Marcos, que semana passada cobriu a nossa ausência. E hoje, então, nós voltamos e estaremos falando da parte 2, Perdidos, Achados e Restaurados, é o tema dessa série. Hoje nós vamos para a parte 2, Lucas capítulo 15, versículos de 8 a 10. Diz o seguinte: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, é fato e é muito comum que constantemente nós perdemos coisas dentro de casa. Perdemos chave, perdemos dinheiro, perdemos documentos, entre outras coisas. E é também fato notório que a intensidade da nossa busca é determinada tanto pelo valor do objeto, quanto pela urgência em utilizar aquele objeto que se perdeu. Posso dar aqui um exemplo para você. Imagine você atrasado para sair de casa para ir para uma reunião importante do seu serviço, e de repente, quando você vai à porta, você percebe que a porta está fechada, a chave não está ali, e você então começa a procurar essa chave de forma desesperada, porque aquela chave não está habitualmente no lugar onde se encontra. É fato que, por conta da necessidade de você usar aquele objeto naquele momento, a sua busca há de fazer você revirar a casa inteira até encontrar aquele objeto tão desejado. Esta é a imagem, queridos, que nós temos aqui em Lucas capítulo 15, versículos 8 a 10. Uma casa sendo totalmente revirada para se encontrar uma moeda perdida. Aqui eu quero apenas recapitular a você aquilo que nós, no primeiro sermão, falamos, nos versículos 1 e 2. Estamos aqui apenas dando sequência à resposta de Jesus à murmuração dos escribas e fariseus. A murmuração deles porque Jesus não apenas recebia pecadores e publicanos, mas também ele, de certa forma, sentava à mesa com eles, comia com eles. Então, o Senhor Jesus Cristo passa a contar uma parábola. Isso é importante, nós enfatizamos isso no primeiro sermão. Aqui nós não temos 3 parábolas, nós temos uma parábola, que é o que Jesus Cristo vai dizer no versículo 3, passou a contar esta parábola, só que essa parábola se desenvolve em 3 partes. Nós, no primeiro sermão, enfatizamos a primeira parte e agora nós estamos na segunda parte. Nessa segunda parte, Jesus conta a história de uma mulher que possuía 10 dracmas, mas que perdeu uma. Dracma era uma moeda de circulação grega, era uma moeda de baixíssimo valor. Hoje, aproximadamente, seria aí uns 17 centavos de real. Contudo, aquela mulher que provavelmente era pobre, porque esse era o tipo de dinheiro que quem tinha naquela época geralmente era de uma condição financeira inferior, essa mulher então sentiu a perda de sua moeda como se não tivesse mais nenhuma em seu poder. Então, esse sentimento levou, como Jesus Cristo aqui nos falou, essa mulher a revirar a casa até que ela pudesse encontrar. O que é fascinante em Jesus, quando ele conta esta parábola em 3 partes, é que, de certa forma, Cristo começa a falar aqui de matemática. Basicamente isso. E se você prestar atenção, você vai ver que há uma crescente aqui no que diz respeito ao valor daquilo que se perdeu. Por exemplo, na primeira parte da parábola, nós vamos ver quando Jesus Cristo fala da ovelha perdida. Representa 1% de perda, ou seja, uma ovelha em 100 que se desgarrou. Agora, nessa parte da passagem, essa porcentagem matemática aumenta. Agora o Senhor vai falar de 1 em 10, ou seja, aquela mulher havia perdido 10% daquilo que de fato ela tinha de valor. Outro aspecto importante nessa parte da parábola. Jesus Cristo aqui utiliza-se de uma mulher para ser protagonista dessa parte da parábola.
Lembrando aqui, em resposta à murmuração dos escribas e fariseus. Então, por que é importante citar isso? Porque para um judeu naqueles dias, Jesus Cristo colocar uma mulher como uma protagonista dessa parte da parábola era algo inaceitável. Para aqueles que pensavam que eram justos e que não precisavam de arrependimento, que são os escribas e fariseus nessa parábola, uma mulher não podia servir de exemplo. Todavia, Jesus utiliza a mulher como uma figura para demonstrar a obra salvadora de Deus em buscar, achar e restaurar o perdido. Então, nessa manhã, nós vamos focar naquilo que Deus faz a partir dessa protagonista, que é essa mulher, que aqui no caso aponta para a obra salvadora de Cristo. Primeiramente, eu quero que você observe que Deus é quem faz todo o trabalho para encontrar aquele que se perdeu. Para esta mulher, queridos, da parábola, essa perda era de grande importância, porque todo o seu tesouro consistia em 10 moedas. E aqui vale lembrar que a escassez de dinheiro naqueles dias, principalmente na mão das pessoas, fazia com que a história da perda de uma moeda fosse um acontecimento extremamente triste para aqueles que estavam ouvindo Jesus falar dessa parábola. Naquela época, nos dias de Jesus, boa parte da população era autossuficiente. Eram eles que faziam sua própria roupa, eram eles que cultivavam a sua própria comida. Então, o dinheiro naqueles dias era um artigo extremamente raro. Por isso que uma moeda perdida nesse contexto adquire um valor maior do que em outros contextos. Porque, pense bem, uma coisa é você perder R$100 tendo R$50.000 na sua conta bancária. Outra, bem diferente, é você perder R$10 quando você não tem nada na sua conta bancária. Então, nesse contexto, a perda de uma única dracma, de uma única moeda, era um assunto extremamente sério para uma mulher em um contexto de pobreza. Então, isso explica por que essa mulher procurou essa única moeda com tanta determinação. Ou seja, esse sentimento de que ela havia perdido muita coisa impele essa mulher, então, como diz o texto, a acender a candeia, a varrer a casa e procurá-la até encontrar. Esta mulher, segundo os costumes daqueles dias, provavelmente morava em uma casa com uma porta baixa e sem janelas. O piso, naqueles dias das casas, era de terra calcada, coberta com canos e juncos secos. Então, pense bem, procurar uma moeda em uma casa sem iluminação, em uma casa com esse tipo de piso, era como procurar uma agulha em um palheiro. Então, logo, acender a candeia, varrer e procurar diligentemente são as ações mais do que necessárias para encontrar uma moeda perdida em uma casa nesses moldes. Então, a imagem aqui é que, quando nós pensamos nessa casa, daquele contexto, daqueles dias que os primeiros leitores de Jesus Cristo, os primeiros ouvintes dessa parábola entendiam bem, a imagem aqui, queridos, então, é de móveis revirados. A imagem aqui é como se a vassoura estivesse, de certa forma, dançando pela casa e o pó da casa subindo. Então, cada canto da casa foi revirado até que essa moeda fosse encontrada. Então, o que nós percebemos aqui é que a descrição de acender, varrer e procurar simplesmente esboça, queridos, o trabalho dessa mulher em procurar essa moeda perdida. Entretanto, aqui, quando Cristo está falando sobre pecadores, se na primeira passagem dessa parábola ele fala do pecador como uma ovelha que se perdeu, aqui, queridos, ele usa a moeda para descrever o pecador. A moeda, meu irmão, não tem vida. A moeda não pode se mover. Certamente não pode nem mesmo encontrar o caminho de volta ao seu dono. Não é à toa que Agostinho dizia: sou uma moeda preciosa para Deus, um tesouro errante, tem misericórdia de mim. E Agostinho dizia, não é que eu estou perdido porque o dono me perdeu. Eu estou perdido porque eu sou um errante. Então eu quero que você enxergue aqui, se enxergue aqui como a moeda dessa história. Ou seja, sem Cristo, nós somos como essa moeda. Ou seja,
sem vida espiritual e ao mesmo tempo incapazes de nos voltar para o bolso do nosso Criador. Da mesma forma, como Cristo aqui descreve o pecador como uma moeda, de certa forma aqui o trabalho da mulher aponta para a sua obra redentora. Aponta para a sua obra de procurar até encontrar. Ou seja, Cristo é aquele que veio buscar e salvar o perdido. E novamente aqui Jesus Cristo está colocando em foco aquilo que nós falamos no sermão anterior, que Deus é quem procura, encontra e restaura os perdidos. E isso, meus irmãos, isso aqui, essa ideia de que é Deus quem procura pecadores, isso aqui era extremamente ofensivo para os fariseus. Até porque esses homens, mesmo sendo escribas, conhecedores da lei, esses homens haviam se esquecido que lá em Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9, é Deus quem procura Adão, quando Adão resolveu pecar contra ele. Meus irmãos, a história bíblica nos mostra que Deus não espera até que o pecador, até que o perdido se volte para ele, porque o pecador não tem condições de fazer isso. Mas é Deus, através de Cristo, que vai ao encalço de pecadores, os encontra e os salva. Essa parábola ainda prossegue. Nós vamos ver principalmente no versículo 8 ainda, um segundo aspecto do trabalho de Cristo no que diz respeito a buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Porque o texto nos mostra que Deus é quem sempre encontra aquele que lhe pertence. Meus irmãos, o texto nos explica que a mulher procurou a moeda em um local em que ela se perdeu, ou seja, dentro de casa. E naqueles dias, por uma questão cultural, as mulheres não tinham tanta liberdade para se movimentar fora de casa. Por isso, na parábola, faz sentido a mulher procurar a moeda dentro de casa. Por quê? Porque ela sabia que estava ali. Então, por conta disso, a sua diligência foi motivada pela certeza de que aquela moeda podia ser achada. Bastava ela continuar revirando a casa até que, de forma normal e natural, essa moeda iria aparecer. E aqui há um contraponto com a primeira parte dessa parábola, que diferentemente da ovelha perdida, o lugar onde a moeda se perde é mais limitado. Se na primeira parte da parábola era um local aberto, era um deserto, agora, queridos, os limites é dentro de casa. Então, a certeza de que a moeda perdida poderia ser achada é demonstrada aqui pelas ações e esforços da mulher em revirar a casa. Observe no versículo 8 que aqui Jesus Cristo cita o verbo perder. Esse verbo aqui tem o sentido de estar separado daquilo que se possui. Ou seja, a mulher ainda era proprietária daquela moeda, só que nesse momento ela estava separada da moeda por uma questão tanto geográfica quanto de tempo. Por isso que a expressão procurar, que Jesus Cristo usa aqui no versículo 8, aponta para um esforço extremamente intenso em busca de algo. Então, essa busca por algo que se possui, mas que momentaneamente está perdido, é limitada aqui, queridos, pela expressão até encontrá-la. Ou seja, uma preocupação dirigida que demandou esforços em procurar arduamente até encontrar aquilo que se buscava. A ideia aqui da construção lá no grego, queridos, é que enquanto a moeda não fosse encontrada, a busca por parte dessa mulher não cessaria. E essa busca cessou quando diz o texto que a mulher encontrou a moeda perdida. A propriedade voltou às mãos da proprietária porque ela procurou e a encontrou. E novamente eu digo para você que essa moeda representa a mim e a você. Representa a nós, pecadores. Estávamos perdidos, mas por não sermos vivos espiritualmente, nós não tínhamos a consciência ou a sensação de estar extraviado do nosso dono, do nosso Criador.
Meus irmãos, parem para pensar que aqui quando Cristo associa a moeda a um pecador, a ideia é que em sua condição perdida, essa moeda, de certa forma, não sabia que estava perdida, ela não tinha vida. A mesma coisa diz respeito a mim e a você. A nossa perdição, porque estávamos mortos espiritualmente, queridos, isso não nos causava qualquer desconforto ou ansiedade. Como pecadores perdidos, a moeda permaneceu indiferente diante da sua perdição ou até mesmo diante da busca da sua proprietária. A moeda permaneceu imóvel até ser achada no lugar em que caiu em perdição. E de fato, meus irmãos, essa moeda só foi encontrada porque a dona fez tudo o que era necessário para encontrá-la. E aqui Jesus estava reafirmando aquilo que já foi dito na primeira parte da parábola, que um pecador não pode mover 1 centímetro sequer em busca de Deus. Mas é Deus quem o busca e é Deus quem o encontra. Aqui eu te lembro aquilo que a Bíblia ensina. E Jesus, queridos, não foi ferido na cruz para que uma de suas moedas continuassem perdidas. Não. As Escrituras nos falam que Cristo derramou o seu sangue naquela cruz para que todos aqueles que lhe pertencem, as suas moedas perdidas, pudessem de fato ser achadas. Aí em Mateus capítulo 20, versículo 28, o próprio Jesus afirmou que o Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas 19, 10, que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo não veio aqui na terra para ver se havia alguém para segui-lo. Meus irmãos, Romanos capítulo 3, versículo 11, declara de maneira enfática que porque estamos longe da graça de Deus, estamos destituídos da glória do Senhor, não há quem busque a Deus. Cristo é aquele que busca. Cristo vai em busca do que se perdeu até encontrá-lo e salvá-lo. Isaías capítulo 53, versículo 11, foi profetizado sobre isso, que Jesus verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Cristo, com seu sangue, comprou moedas perdidas e agora, como moedas preciosas, os eleitos de Deus são dados como herança de Cristo por causa da sua obra redentora. O texto ainda segue, e no versículo 9 e versículo 10, o Senhor então finaliza essa parte da parábola, nos falando que Ele é quem restaura aquele que é encontrado. Atente para o versículo 9. O versículo 9 demonstra a reação de alegria daquela mulher por ter achado a moeda perdida. A descoberta de Jesus leva à alegria que não só os parentes, mas as vizinhas são convidadas a compartilhar de sua felicidade. E aqui o pedido da mulher é que os vizinhos e as amigas se alegrassem com ela. E novamente aqui Jesus enfatiza a alegria de se achar algo que havia se perdido, bem como o júbilo envolvendo não só a comunidade local, mas ao mesmo tempo o mundo celestial. Dessa forma, ser encontrado aqui em Lucas 15 significa estar de volta ao lugar certo. Ser encontrado significa voltar a ter comunhão com Deus. Ser encontrado significa, até porque nós vamos falar isso na próxima parte da parábola, significa arrependimento. E uma vez que essa ação começa em Deus, Deus é quem nos acha. E depois que Ele nos acha, é que nós somos então tomados pelo senso de que outrora estávamos perdidos. Por isso não é de se estranhar que tanto o pastor quanto a mulher nessa parábola convidaram os amigos para compartilhar da sua alegria. Tanto a ovelha quanto a moeda perdida foram restaurados à presença do seu dono por uma ação de seus respectivos donos. De novo, Jesus enfatiza que a graça
o arrependimento e a alegria na salvação de pecadores. Jesus aqui, meus irmãos, estava levando novamente os fariseus a uma reflexão, mostrando que quando Deus restaura um pecador perdido, existe alegria, existe festa, existe júbilo. E esta festa existente no céu, como diz Jesus aqui, deve ser também vivenciada aqui na terra. Deus é um Deus de alegria. E Ele, toda a hoste celestial, celebra toda vez que um pecador é encontrado. Atente tanto no versículo 7 quanto no versículo 10. No versículo 7 diz que há alegria no céu quando um pecador é encontrado. No versículo 10, há alegria na presença dos anjos de Deus quando pecadores se arrependem. Meus irmãos, o que Jesus está enfatizando é que Deus ama encontrar almas perdidas. E quando Ele as encontra, de certa forma, há júbilo no céu. Aquilo que no sermão passado eu falei, até citei essa frase de Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval dizia que as lágrimas do arrependido formam o vinho dos anjos. O Senhor está falando de arrependimento. Alegria no céu quando há arrependimento por parte dos pecadores. O arrependimento é a consequência natural da alma que percebe que Deus veio buscá-la e restaurá-la. Quando admitimos que estamos perdidos, que somos imperfeitos, que somos pobres espiritualmente, quando percebemos que em seu amor Deus veio para nos resgatar, nos arrancando das brasas fumegantes do fogo do inferno, quando nós percebemos isso, meus irmãos, não tem como não nos arrependermos dos nossos pecados. Quando percebemos que Deus, em seu maravilhoso amor, vem nos buscar para nos reconciliar com Ele, para nos salvar dos nossos pecados, então nós, queridos, nós vamos querer viver por Ele e para Ele. Mas essa comunhão, como o Senhor descreve nessa parábola como um todo, só é possível através do arrependimento. Arrependimento, no Antigo Testamento, é a ideia de se voltar. Já no Novo Testamento, essa ideia de se voltar ela é ampliada. A ideia de arrependimento no Novo Testamento é a ideia de ter uma mente e um coração transformados. Então, arrependimento, no contexto dessa parábola, nessas três partes, é ter uma mente e um coração transformado em relação ao pecado. E, ao mesmo tempo, uma volta ao Salvador, confiando nele como Senhor de sua vida. Arrependimento é quando nós abandonamos nossos pecados e nos voltamos para Cristo. E Ele nos recebe como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas, meus irmãos, é somente quando contemplamos a santidade e a pureza de Cristo é que temos a noção da gravidade da imundícia de uma vida perdida. É somente quando contemplamos Cristo é que somos levados a nos arrepender dos nossos pecados. Entretanto, o que é reconfortante nesse texto é que Jesus nos mostra que a sua busca e o encontro restaurador que muda o nosso coração, nos inclina ao arrependimento e volta para Deus, não começa em nós, moedas perdidas, mas começa nele. Começa nele. E eu quero partir para algumas aplicações desse texto para nós. A primeira delas é que, longe de Cristo, você precisa saber que longe de Cristo, nós somos como essa moeda, sem vida e perdida. Meu querido, nessa parte da parábola, a moeda perdida, como eu disse, é uma descrição de um pecador longe de Deus. O homem sem Cristo, o que você tem que entender é que as descrições bíblicas do homem sem Cristo não são descrições bonitas. Não são. Aqui Cristo nos compara longe dele, longe da comunhão com o Criador, longe da comunhão com o seu dono, como uma moeda sem vida.
uma moeda perdida, que deixa de ter o seu valor de uso monetário. E o triste nessa comparação aqui, queridos, é que como uma moeda, nós levamos a imagem do Criador impressa, e aqui a comparação de moeda, tanto no seu anverso quanto no seu reverso. O anverso é a parte principal da moeda que traz a imagem do soberano da nação. No reverso da moeda, o que você tem é o valor monetário. Nós podemos dizer que o homem, como criação de Deus, leva em seu anverso e reverso a imagem de Deus. Todavia, em pecado, o homem se volta contra aquele que o cunhou. Como uma moeda perdida, mesmo estampando a imagem do seu cunhador, Deus. O homem em pecado, ele vive jogado no pó, tornando quase irreconhecível a sua imagem e o seu valor. Em pecado, perdidos, nós somos como que moedas dizendo ao cunhador qual uso nós queremos dar de nós mesmos. Como uma moeda errante. A pergunta que temos que fazer é se nós temos condições de fazer alguma transação sem o cunhador. Nós podemos fazer alguma coisa sem o cunhador determinar o uso ou o valor da moeda? Obviamente que não. Sem Cristo, esta é a condição de todos os homens, mortos em seus delitos e pecados, perdidos nos escombros de um mundo de sombras tenebrosas e sem janelas que refletem a luz celestial. Sem Cristo, deterioramos a nossa existência, perdemos o sentido de sermos criados e caminhamos para a oxidação do nosso coração. Meu querido, você sem Cristo, você é tão miserável quanto essa moeda descrita por Cristo. Essa moeda somos nós, outrora longe dos braços do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas uma outra verdade que você precisa saber desse texto é que Deus se alegra em ver pecadores arrependidos. Nesta parábola, Jesus Cristo evidencia a necessidade do arrependimento. Só que, ao mesmo tempo, o que você vai ver é que se existe uma nota triste nessa parábola, nas três partes, que é algo valioso que se perdeu, existe também um tom de alegria. E o tom de alegria é a alegria de Deus em salvar pecadores arrependidos. Na realidade, o que vemos nessa parábola é que para Jesus a questão mais importante, o que pode dizer se você vai ou não entrar no reino de Deus, é a fé em Cristo. E, obviamente, o arrependimento dos seus pecados. Então, logo, a parábola mostra que nenhum pecador é tão mau que, ao se arrepender, não leve o céu ao deleite e à celebração. Meus irmãos, existe júbilo e deleite na presença do Senhor quando pecadores reconhecem seus pecados e se voltam para Deus. É verdade que nós nem sempre conseguimos explicar a mecânica do novo nascimento, mas ele é real, principalmente quando nós vemos os resultados de um coração arrependido. Meu querido irmão, Deus é quem muda a nossa vida. E quando muda a nossa vida, Ele molda uma nova direção. Deus é aquele que resgata moedas sujas e perdidas e as coloca entre o seu povo. Então, dessa forma, o arrependimento promove, como diz aqui o texto, de certa forma, fazendo analogia, promove o rompimento com a velha vida, leva ao clamor por graça, opera a nova vida, conduz ao serviço do Senhor. Quando reconhecemos nossos pecados diante de Deus, sua graça produz um anseio de viver de um modo que o glorifique. A tristeza e o pesar do coração, reconhecendo e confessando os nossos pecados diante de Deus, de um Deus santo, soa como música na corte celestial.
E nessa manhã eu pergunto para você, você se enxerga como um pecador miserável? Você enxerga que a sua vida é tão seca, tão fria, tão morta, como a moeda perdida? Se sim, arrependa-se dos seus pecados. Confessa-os diante de Deus. Volte-se para Cristo e confie nele, entregando a sua vida a Ele. A grande verdade, queridos, é que hoje, você que está aqui nessa manhã, que ainda não conhece a Cristo, não se rendeu aos pés de Cristo, hoje você pode ser motivo de alegria no céu ao se arrepender dos seus pecados. Michael Penton afirmou que a Bíblia ensina que nunca existirá um dia antes da morte que o arrependimento esteja além do nosso alcance. E ele cita que mesmo o ladrão na cruz encontrou humilde arrependimento em suas palavras a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Meus irmãos, esta é a maravilha do Deus que servimos e das boas novas do Evangelho. Através de Cristo, o arrependimento sempre é aceitável, não importa a profundidade da sujeira espiritual da sua vida. Por isso que nessa manhã a minha oração é que Deus nos dê a graça de sermos motivos de festa no céu, por causa do arrependimento sincero dos nossos corações, no que diz respeito aos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo que nós também nos alegremos pela conversão de pecadores. E aqui eu vou fazer um parêntese, porque parece que nós estamos perdendo a alegria de ver pecadores se convertendo. Constantemente eu escuto irmãos dizendo, aqui na PIPG, a igreja hoje não é mais como há 20 anos atrás. Mas por quê? As pessoas mudaram. Louvado seja o Senhor! Chegou muita gente nova. Louvado seja o Senhor por isso! Quem dera nós tivéssemos, em vez de 3, 10 cultos, porque não cabe de pessoas convertidas aqui dentro. Meus irmãos, eu me lembro uma vez, em São Paulo, com a tristeza do nosso coração, nós estávamos desenvolvendo um projeto social na igreja, e nós iríamos fazer um trabalho numa escola que ficava próxima à igreja. E era uma escola de crianças de 8 a 12 anos de idade, mais ou menos nessa faixa etária. Uma região pobre da cidade. E eu me lembro que quando nós fomos discutir isso entre alguns irmãos, a preocupação dos irmãos era, calma lá, quem vai começar a frequentar a igreja? E nós falamos, olha, a ideia é fazer um trabalho com as crianças e alcançarmos os pais, e a família vir para cá. E a maioria das famílias vivia numa comunidade carente, muito carente. E alguns irmãos começaram a falar, não, nós não queremos esse tipo de pessoa aqui na igreja. Mas como assim? O que nos faz ser melhores do que aqueles que têm uma condição sociocultural, econômica diferente da nossa? O que nos faz? Nós somos tão merecedores do inferno quanto eles. Riqueza financeira, material, não é indicativo de nada diante do Senhor. Olha o texto. O Senhor usa aqui na segunda passagem uma mulher pobre e usa essa mulher pobre como um exemplo da sua obra salvadora. Meus irmãos, diante do Senhor, longe de Cristo, nós temos o mesmo valor. Não somos nada. Somos como moedas perdidas longe do seu dono. Essa é a realidade nossa. O que nos torna valiosos diante do Senhor é se de fato somos ou não nascidos de novo em Cristo Jesus. E esse texto, meus irmãos, para vergonha nossa, nos leva a repensar se nós estamos nos alegrando em ver pecadores sendo salvos. Se nós estamos felizes em ver pecadores se achegando diante do Senhor. Se estamos comprometidos em anunciar o Evangelho e ver pecadores novos chegando diante de Cristo. E aqui então eu deixo 2 palavras de advertência. Primeiramente, é você que não é cristão.
O alerta para você que não é cristão é que esse texto fala que há festa no céu pela conversão de um pecador arrependido. Só que eu quero te falar que no retorno de Cristo, essa alegria vai se transformar em juízo sobre pecadores impenitentes. Por isso, não basta você crer em Cristo. Pastor, mas eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Ok, a Bíblia fala que até o diabo crê em Deus e ele treme. A sua fé em Cristo não vira acompanhado do arrependimento por todos os seus pecados vis. Não adianta de nada. Uma fé genuína em Cristo promove um coração contrito e quebrantado, um coração pesaroso e penitente diante de Cristo. O alerta que eu te dou nessa manhã, se você ainda não conhece a Cristo, não se rendeu a Cristo, é que ou você pode ser motivo de júbilo no céu, ou quando Cristo voltar, ou você for recolhido à morte, já não há mais possibilidade de arrependimento para você. Mas a palavra que deixa a você que é cristão, saiba que o arrependimento é uma resposta vitalícia do crente para com o seu Senhor. Quando nós fomos a Cristo pela fé, muitos de nós fomos com muito choro, fomos confessando com vergonha as nossas transgressões, desejando desesperadamente encontrar salvação, a paz para um coração muitas vezes angustiado, por saber que estava caminhando para o inferno. Entretanto, esse sentimento de pesar pelo pecado, ou pelos pecados cometidos contra o Senhor, não deve se apartar de nós. Meus irmãos, é triste pensar que muitos de nós, quando viemos a Cristo Jesus, viemos pesarosos pelos pecados cometidos contra um Deus Santo. Mas com o passar do tempo, nos acostumamos tanto com a vida cristã, e parece que aqueles pecados que cometíamos antes de vir a Cristo, que nos levaram a chorar, que nos levaram a nos quebrantar diante do Senhor, esses pecados começam a voltar e fazer parte da nossa rotina normalmente. Isso é estranho. Isso é estranho. Dizia um servo do Senhor do passado, um puritano, que o arrependimento é como se fosse o vômito da alma. Você coloca para fora a sujeira que há na sua vida. E obviamente, como um vômito, você não volta para aquele vômito para se degustar dele. Muitos de nós fazemos isso no que diz respeito aos pecados. Nós vamos a Cristo, Senhor, eu arrependo dos meus pecados, eu me arrependo porque eu adulterei, eu me arrependo porque eu menti, eu me arrependo disso, daquilo. Ok, por um tempo seguimos a Cristo, servimos ao Senhor, buscamos pureza de vida, mas parece que dura pouco. Logo, logo nós voltamos àquele vômito e começamos a nos sujar de novo, e de novo, e de novo. Spurgeon dizia que o pesar pelo pecado é uma chuva perpétua, um banho doce e agradável que dura a vida toda de um homem verdadeiramente salvo. Ele será sempre pesaroso por haver pecado. Ele não deixa de sentir-se pesaroso até que todo o pecado tenha sido dele. Meu querido irmão, você que professa a fé em Cristo, e o nosso coração hoje, por aquilo que nós conhecemos de Cristo, por aquilo que nós conhecemos de Deus, sinta um pesar muito mais profundo, muito mais pesaroso pelos pecados que cometemos, do que quando nós nos curvamos diante do Salvador. E venhamos odiar tanto o pecado, a ponto de não praticá-lo mais. E a última implicação, e aqui termino o sermão nessa manhã, você precisa saber desse texto, é que somos salvos porque o Jesus das cicatrizes nos encontrou. Novamente, o que Jesus evidencia
é que no que diz respeito a procurar e achar o perdido, Deus é quem busca, Deus é quem o encontra, Deus é quem faz o primeiro movimento, Ele é quem nos ama primeiro. O que vemos nessa parábola, queridos, é aquilo que eu disse no sermão passado, que Deus é como se fosse um cão de caça celestial caçando os perdidos. Carson disse que Deus é o tipo de Deus que nos busca, e por isso nós terminamos em Cristo. Ele é o único que nos dá significado quando somos restaurados ao Deus vivo. Então o que você tem que entender quando nós lemos Lucas capítulo 15, é que você não acordou um dia e pensou assim, bem, acho que hoje eu vou ser cristão. Você não pesou, você não disse, olha, eu acho que eu vou olhar as evidências, pensando bem, eu acho que o cristianismo, seguir Jesus, eu acho que é uma boa escolha. Não. Jesus está falando é que se vamos a Cristo, é porque primeiro Ele veio a nós. Ele fez o primeiro movimento, Ele põe a sua afeição sobre nós. Ele estende o seu amor, primeiramente, sobre nós. E aqui eu me lembro de Confissões, quando Agostinho orou dizendo, mas tu me chamaste, clamaste por mim e teu grito rompeu a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste sobre mim, afugentaste a minha cegueira. Exalaste teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti. Entenda que uma moeda perdida não pode fazer nada para ser achada. Ela não se move, ela não faz barulho. Assim somos nós diante do Senhor. O pouco valor, queridos, da moeda nessa parte da parábola demonstra não o pouco valor do ser humano, não é isso, mas aqui o seu valor insignificante no que diz respeito à sua salvação. A imobilidade dessa moeda ressalta, sem dúvida, a exclusiva ação salvadora e, ao mesmo tempo, a inabilidade do homem de salvar-se a si mesmo. Contudo, esse projeto de Deus em nos redimir, aponta para um Deus que se encarnou e morreu. Por não salvar a si mesmo, Jesus nos salva. Meus irmãos, Jesus não foi vítima do destino, mas tinha um propósito de ir à cruz. Jesus não veio para pessoas neutras, mas para um povo que já estava condenado. Ele não veio para pessoas iguais, diferentes dessa moeda, não. Ele veio para pessoas iguais a essa moeda, pessoas perdidas e sujas. Entretanto, para comprar moedas perdidas e sem valor moral algum, Jesus pagou com preço de sangue. Ele é aquele que desceu aos escombros sujos e em trevas da nossa existência, revirando e levando sobre si toda a sujeira em que nos encontrávamos para nos salvar. Nós cantamos nessa manhã quebrantado, apontando para a obra de Cristo. Ele foi ferido, ele foi moído em uma cruz quando nos buscava. Sua busca e compra por nós foi conduzida e o conduziu até a cruz. Cristo, em sua jornada redentora, transforma o seu insulto em nosso remédio, os seus sofrimentos em nossa cura, as suas feridas em nosso bálsamo. Cristo é aquele que foi ferido, moído na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Cristo é aquele que foi crucificado para que os seus eleitos perdidos fossem achados, encontrados, e Ele o fez comprando com seu sangue precioso vertido naquela cruz. E aqui, preparando esse sermão, eu me lembrei de um poema escrito por Eduardo Chilito, durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse sermão, que tem como título Jesus das Cicatrizes, esse escritor fala que Jesus, para redimir pecadores, se humilha, decidindo-se pela dor e sofrimento para novamente levar os homens a ter comunhão com o Criador. Em uma parte do poema ele diz o seguinte: se nunca buscamos, te buscamos então. Precisamos dos espinhos de tua fronte na nossa visão,
Precisamos de Ti, ó Jesus das cicatrizes. Os outros deuses eram fortes, mas Tu eras fraco. Eles cavalgaram, mas Tu cambaleaste até o trono. Nossas feridas só podem ser consoladas pelas feridas de Deus. E além de Ti, ó Senhor, nenhum Deus tem cicatrizes. Por suas cicatrizes, por suas feridas, fomos sarados. Por suas feridas, deixamos de ter uma vida perdida, morta, indiferente para com Deus e fomos salvos. Fomos salvos porque Jesus, ao se encarnar, foi ferido naquela cruz, para que eu e você, outrora como essa moeda perdida, fôssemos encontrados, achados e restaurados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Curva a sua cabeça por alguns instantes. Oremos. Você que é salvo no Senhor Jesus Cristo, ore agradecido, porque como uma moeda perdida você foi achada. E se você que está aqui nessa manhã ainda se encontra vivenciando e seguindo a sua vida como uma moeda perdida, Cristo é aquele que está à sua procura. E Ele há de encontrá-lo. E quando Ele te encontrar, você vai experimentar a maior das alegrias, que é ser salvo em Cristo Jesus.